Olá pessoal, meu nome é Paulo Alcino, sou especialista em negócios e carreiras e o objetivo desse canal é trazer uma consultoria, uma mentoria para empresas, para pessoas que queiram desenvolver suas carreiras, seus negócios e assim ajudá-los a conseguir conquistar os seus objetivos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito atual que tem gerado grandes discussões em muitas empresas de todos os segmentos, que é as mudanças que têm acontecido, o quanto o mercado tem mudado, o quanto o mundo tem mudado e o reflexo disso nos negócios em todos os segmentos possíveis, em todos os ramos de atividade. Esse naturalmente é um assunto muito complexo, tem muitas variáveis e atualizações constantes por conta das mudanças que não param. Então o objetivo hoje não é entrar profundamente nessas discussões, mas sim trazer algumas reflexões iniciais para ajudar a você, dentro do seu negócio ou dentro da sua equipe, a iniciar essas discussões e começar a refletir e encontrar caminhos para adequar o seu negócio, a sua equipe, a essas mudanças, a tudo que está acontecendo, o que vem acontecendo nos últimos anos, especialmente o que vem pela frente em relação a todas essas mudanças. Nós temos vivido já há alguns anos um número de mudanças muito grandes, muitas coisas acontecendo, mudanças de hábitos, de comportamentos, como por exemplo a indústria da música, a indústria do cinema, né, que vem passando por transformações enormes, gigantescas ao longo dos últimos anos. E todas essas mudanças geram a necessidade de adaptação em todas as áreas, em todas as frentes, fazendo com que toda a indústria tenha que se readequar a esses novos momentos, para não ficar para trás, para não perder representatividade, para não perder relevância dentro do seu mercado. Toda a velocidade das mudanças, disponibilidade de tecnologia, todos os avanços vêm trazendo uma quantidade enorme de mudanças, de hábitos, e isso traz grandes desafios para o negócio, seja de que ramo de atividade se for, por conta realmente dessas mudanças. Então, os hábitos têm mudado com uma velocidade muito grande e isso traz enormes desafios de adaptação e de encontrar novos caminhos para fazer com que o seu negócio continue relevante, continue atuante dentro desse novo cenário. O primeiro grande desafio é a velocidade com a qual os hábitos dos consumidores têm se transformado em função do aumento enorme de opções relacionadas a qualquer segmento e também nas formas de acesso a esses produtos, a esses serviços, gerando mudanças constantes de comportamento e que, se não forem mapeados pela empresa, podem gerar uma queda muito grande e até uma eventual saída do mercado. No passado, a indústria tentava de alguma forma impor os seus valores, impor os seus conceitos ao consumidor. E durante muitos anos isso funcionou, porque os consumidores tinham poucas opções, pouca variedade. Então, de maneira geral, as pessoas se acostumavam com aqueles produtos, com aqueles serviços, e a indústria conseguia manter e conseguiu durante muitos e muitos anos os seus produtos intactos, sem evolução, e isso de alguma maneira atendia os consumidores. Porém, com todas as mudanças, tecnologia, disponibilidade de informações, isso tem se tornado cada vez mais difícil e as indústrias precisam muito rapidamente se adaptar a essas mudanças para que elas consigam se manter fortes, ativas e relevantes. Para você que quer entender um pouco mais disso, há muitos exemplos, vários exemplos acontecendo com indústrias de todos os segmentos ao longo do tempo. Por exemplo, a indústria de cerveja no Brasil ou a indústria automotiva. Mas tem um exemplo importante que eu acho bastante claro em relação a esse ponto e que eu quero dividir aqui com vocês, que é o exemplo da BlackBerry. Bom, para você que é um pouco mais jovem, talvez não conheça a BlackBerry, no início dos anos 2000, na primeira década, era a indústria que liderava o mercado global de smartphones. E foi assim durante praticamente toda a década, se transformando na gigante de tecnologia daquela década. E eles cresceram e construíram sua reputação
com base em tecnologia, desenvolveram uma série de questões que naquele momento faziam muito sentido e tinham um público muito específico, que era o público corporativo, empresários, executivos de grandes empresas, por disponibilizar acesso a informações que antes eles só conseguiam ter dentro do escritório e com um nível de segurança muito grande. E dessa forma, ela construiu uma base sólida, uma reputação sólida e um crescimento de mercado gigantesco, como eu disse antes, se tornando a maior indústria de tecnologia naquele momento. Mas eis que em 2007, a Apple, Steve Jobs, vem com uma novidade, lançam o iPhone, que, como todo mundo já sabe, mudou completamente a indústria dos smartphones e a indústria de tecnologia de maneira geral. E aí, nesse momento, talvez você esteja se perguntando, né? Bom, então, nesse momento, foi que a BlackBerry começou o seu declínio. E, na verdade, não. Mesmo com o lançamento do iPhone, a BlackBerry continua crescendo, continua avançando e continua ganhando espaço no mercado. Mas então, se não foi o iPhone quem tirou a competitividade da BlackBerry, o que foi que houve então? E esse é o ponto que eu trouxe aqui para reflexão. Na verdade, a BlackBerry continuou forte, como eu disse antes, continuou crescendo mesmo depois do lançamento do iPhone, mas o grande erro foi se fechar para as mudanças que estavam acontecendo no mercado naquele momento. Então, como eu disse antes, BlackBerry tinha um público-alvo específico, que era o mundo corporativo, e como grande diferencial do seu produto, a questão de segurança. E com a chegada do iPhone, e na sequência outras empresas trazendo smartphones também, isso foi democratizando o uso, ampliando demais o público-alvo para esse produto em específico, mas a BlackBerry, ao invés de se ajustar, se adaptar a isso, resolveu se fechar, se manter apegada ao que a trouxe até aquele momento e não aberta, não olhando para aquilo que era necessário para continuar crescendo e para continuar evoluindo dentro desse mercado. E o resultado disso é que, ao longo dos próximos anos, a partir por volta de 2010, começa um declínio absoluto, muito rápido, fazendo com que a gigante, que já foi a maior indústria de tecnologia, hoje seja pouco mais de 10% do que ela já foi no passado, tenha voltado a ser uma empresa apenas de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas de segurança, deixando a produção de equipamentos eletrônicos e tudo o que a transformou na gigante que foi na primeira década dos anos 2000. Outro exemplo para mim bastante relevante dessas mudanças, de todo esse cenário que eu estou trazendo aqui para vocês, é a indústria dos carros elétricos. Acho que é inegável, todo mundo consegue hoje perceber o quanto a indústria automotiva tem se transformado nesse momento com a chegada e o ganho de relevância dos carros elétricos. Mas para mim o ponto é, essa não é uma discussão recente. Para quem não sabe, o carro elétrico ou a movimentação através de um motor elétrico vem anterior ao motor a combustão. Então, esse é um assunto que vem sendo tratado já há muitos anos. Naquele momento, por motivos óbvios, não evoluiu, né, não caminhou, o motor a combustão foi criado, ganhou relevância, mas mesmo depois disso, houveram várias outras tentativas de fazer com que o carro elétrico efetivamente entrasse no mercado. E aí a grande reflexão é, por que só a Tesla conseguiu efetivamente transformar isso e fazer com que isso deixasse de ser, como foi tratado ao longo de muitos anos, projeto de ciências, e passasse a efetivamente ter espaço no mercado e mais do que isso, né? Além da empresa crescer e hoje, inacreditavelmente, se você pensasse nisso há 10, 15 anos atrás, a Tesla é a maior montadora em valor do mundo e não só trouxe esse crescimento da companhia, como fez com que a discussão dos carros elétricos se transformasse em algo obrigatório, fazendo com que as leis mudassem, que todas as outras montadoras tivessem que se adaptar a esse novo caminho para não ficar para trás. Bom, e aqui tem dois pontos específicos para mim que são decisivos
nesse case de sucesso da Tesla, que, como eu disse antes, outras empresas tentaram e não conseguiram. O primeiro deles é time. Naturalmente, qualquer discussão, qualquer inovação, qualquer mudança tecnológica, comportamental, ela necessita que seja feita no momento correto. Então, se você traz uma revolução tecnológica para a qual a sociedade, de maneira geral, não está preparada, você vai ter mais dificuldade de ver aquilo se transformando efetivamente num comportamento novo. Então, essa discussão em outros momentos não fazia tanto sentido. Nesse momento, a Tesla encontra o timing correto e com isso consegue mais relevância ou consegue mais espaço para trazer a sua discussão e aí entrar com o segundo ponto. E esse segundo ponto, na minha opinião, mais importante, é que a Tesla conseguiu criar demanda para o carro elétrico, que antes não existia. Inclusive é um case, obviamente, em segmentos muito diferentes, mas é um pouco do que a Apple conseguiu fazer com o iPhone. Então a Tesla consegue, usando discussões, usando questões relevantes no momento do seu desenvolvimento, mas que não necessariamente eram diretamente ligados à indústria automotiva, como questões ambientais e outras, para trazer um conceito e com isso construir para o consumidor uma necessidade que antes não existia. Então, para mim, esse é o grande ponto que fez com que a Tesla tivesse sucesso onde muitos outros tentaram e não conseguiram. Por isso, se você tem um negócio, se você tem uma empresa, se você conduz um negócio, é muito importante que você esteja atento ao que está acontecendo no mercado, as movimentações, as novidades e especialmente que você consiga entender o que o seu consumidor está querendo. Isso é fundamental. O que ele está buscando para que você consiga manter o seu produto relevante, que você consiga fazer as adaptações necessárias e, se você tiver formas de conseguir entender o que o seu consumidor espera para o futuro, aí você tem a chance de revolucionar, você tem a chance de trazer uma inovação que pode fazer com que a mudança parta de dentro do seu negócio. Mas o ponto fundamental é preciso entender e dar importância para o que o consumidor quer. Óbvio que isso não significa que você deva abandonar tudo que você fez até esse momento, que você deva deixar para trás tudo que o trouxe até esse momento, mas entenda que se você não se adaptar, que se você não entender o que o seu consumidor quer, o que ele está buscando nesse momento e fazer os ajustes necessários para entregar isso, aos poucos você vai deixar de ter relevância, você vai perder espaço e tende a fazer com que o seu produto ou que o seu negócio acabe. Bom, pessoal, a tarefa obviamente não é simples, é bastante complexo. Dependendo do seu ramo de atividade, você vai ter um pouco mais de facilidade ou não de entender, de buscar informações sobre o que o seu consumidor está querendo. Mas entenda uma coisa, se você não se preparar e não buscar essa adaptação, a chance de que o seu negócio continue crescendo e de que ele permaneça para o futuro é muito pequena. Bom, pessoal, o assunto do vídeo de hoje era esse. Como eu disse no início, com o objetivo muito mais de gerar uma reflexão, de fazer com que você comece a discutir, comece a pensar esses pontos dentro do seu negócio. E ao longo dos próximos vídeos nós traremos outros pontos mais específicos, algumas questões mais detalhadas para ajudar nesse aprofundamento e que vocês consigam adaptar o seu negócio, adaptar o seu produto, adaptar o seu serviço para entregar aquilo que o seu consumidor quer e com isso continuar tendo sucesso. Por hoje era isso, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.